Salve, rapaziada, beleza? Hoje, dia 4 de março de 2021, a gente está aí naquilo que está sendo considerado em mais um pico dessa pandemia que a gente tem vivido. Muitas mortes diárias, muita gente morrendo e muita coisa sendo falada sobre isso, né? E hoje eu acordei com uma dessas repercussões sobre isso, um vídeo da Thaís Araújo, falando um pouco sobre o tema, muito sensibilizada e me parecia assim de um lugar muito verdadeiramente sensibilizada, mas por outro lado falando algumas coisas que eu questiono muito mesmo, assim, né? Dentro de uma dessas abordagens que tem sido majoritárias no entendimento dessa pandemia, no entendimento de tudo isso que a gente tem vivido. E aí, numa dessas falas dela, ela vai trazer a questão das vacinas. E a forma como ela traz isso é uma forma que me tocou muito, assim, porque ela fala algo mais ou menos assim, gente, fazendo um pedido, né? Ela fala, gente, vamos parar com esse negócio de questionar a vacina. A gente sempre tomou isso. Né? Essas são as palavras dela, né? Como se fosse um grande absurdo a gente questionar a vacina ou questionar qualquer outra coisa. Por quê? Porque a gente sempre tomou. Né? Como se a gente sempre fez uma coisa e a gente não pudesse ter a oportunidade de repensar aquilo que a gente tem feito, de repensar a forma como a gente tem se relacionado com o nosso corpo, a forma como a gente tem tratado a nós mesmos, como se a gente não pudesse repensar isso e como se esse momento não fosse um momento onde essa urgência tenha se tornado a maior urgência de todas que nós temos. Então, dentro dessa visão, né, dentro dessa visão que tem sido adotada por muita gente, uma visão muito mitológica mesmo, assim, muito religiosa da ciência, essa ideia de que a ciência está associada de alguma forma à verdade das coisas, à verdade dos fatos. Isso não existe em lugar nenhum, nem dentro da própria mentalidade científica. O pensamento científico ele não pretende ser um pensamento verdadeiro nesse sentido de trazer uma verdade absoluta, né? Ele trabalha a partir de outras metodologias, ele vai trabalhar com as suas teorias, com as suas hipóteses, e enquanto aquilo ali se mostrar razoável, se mostrar que tem uma aplicabilidade, né, naquilo que a gente conhece, naquilo que a gente tem reproduzido, feito e reproduzido ao longo do tempo, aquilo ali vai estar valendo. Até o momento em que a gente começar a perceber que aquilo ali não cabe mais. E assim a ciência vai evoluindo. E aquilo que foi, que era cientificamente provado até um tempo atrás, como, por exemplo, racismo, que já foi sustentado cientificamente pela ciência. Como machismo, né? Se a gente pega a história, toda a ciência, né? É uma história muito machista. Homofobia, homossexualidade já cansou de ser tratada também pela ciência dentro desses termos, né? de algo como se fosse naturalmente errado, como se fosse algo naturalmente equivocado de algum modo. Então, a gente vê que a ciência ela está o tempo inteiro aprendendo consigo mesma. Então, o conhecimento científico ele é um conhecimento que ele depende de uma abertura ao questionamento. E toda essa polarização que a gente tem visto na sociedade já desde antes da pandemia, mas que com qualquer evento que tem, ainda mais com um evento desse porte, onde pessoas começam a morrer em número alto, né, isso acaba agravando as nossas polarizações, as nossas tensões sociais e acaba reatirando a gente para esse estado de guerra que a gente cria e recria o tempo inteiro, que é o que a gente está acostumado a fazer. E a minha questão aqui é essa, assim, em relação à forma como a gente tem encarado a percepção do outro, aquilo que o outro traz de percepção. E essa maneira como a gente tem encarado é a maneira de sempre, a maneira que faz parte da cultura na qual a gente está inserido, que é essa cultura patriarcal, que é a cultura que, em última instância, transforma a vida numa guerra, né? Que transforma toda a nossa percepção numa percepção bélica, que transforma, inclusive, a percepção do nosso corpo, né? Também numa percepção bélica. Por quê? Porque ela vai fazer do nosso corpo um campo de batalha, que é, geralmente, a visão que a ciência, ligada às ciências médicas, tem. Né? Porque, às vezes, a ciência é a grande salvação, né, para a nossa ignorância. Por um lado pode ser, mas não sei se há essa garantia, na verdade não há nenhuma garantia disso. Por quê?
Porque ciência é um tipo de conhecimento. E como todo tipo de conhecimento, ele é produzido dentro de uma cultura. E se a gente olhar para a nossa cultura, a gente vai ver que a nossa cultura é uma cultura muito doente. Né? Esse patriarcado milenar que a gente vive é uma cultura que lança a gente cada dia mais nas profundidades dessa doença, histórica, cultural, que a gente é. Os seres humanos somos uma doença planetária, né? E nós nos tornamos essa doença planetária a partir da cultura que nós mesmos criamos e desenvolvemos na interação com o nosso meio. Então, como é que a partir de uma cultura dessa, de uma atmosfera dessa, o ar que eu respiro é doente? Como é que eu vou conseguir produzir um conhecimento que seja um conhecimento saudável? Como é que uma ciência pode ser uma ciência saudável partindo de uma cultura completamente doente? Pode, sempre pode. Eu acredito muito nas exceções, nas linhas de fuga, naquilo que tangencia, naquilo que sai, que dá um jeito na brecha, naquilo que acontece entre as coisas. Mas, no geral, na regra geral, o que a gente tem de produção científica é uma produção científica completamente alinhada à cultura. Então, como tudo na vida, o que a gente vai achar de interessante, de saudável, de maneiro, de algo que realmente possa contribuir com a gente dentro do pensamento científico, é muito pouco. Como tudo na vida, a gente tem que garimpar. Né? A gente tem que garimpar para ver o que sobra ali de alguma coisa que dá para tirar para a gente aproveitar. Porque tudo que a gente tem feito ao longo da nossa história na Terra tem sido marcado por esses nossos princípios mais enraizados, mais profundos dessa nossa cultura patriarcal. Então o patriarcado ele mancha, né, todo o nosso processo de conhecimento, de aprendizagem em tudo. A minha ideia aqui hoje é trazer um pouquinho dessa questão para que a gente possa manter, sim, a nossa capacidade reflexiva, para que a gente possa continuar duvidando, sim, que a gente possa entender que duvidar não é pecado, mesmo quando pessoas estão morrendo. E aí, quando chega nesse ponto, surge essa ideia, né, que é algo que é uma palavra que também eu sempre fico muito ligado nela quando ela surge, porque ela me parece que ela esconde muitas coisas. Quando a galera começa com esse lance de pacto social, de altruísmo, de cuidado com o outro, né? Esse altruísmo que tem sido colocado me parece que é o altruísmo daquele do cego que guia cego. Né? Um cego ajudar um outro cego é uma atitude altruísta? É. Mas e aí? Isso aí vai conduzir os dois cegos aonde? Isso daí, né, tem... Qual é a eficácia de um cego guiar outro cego? Eu não sei realmente qual seria a eficácia disso. E me parece que o verdadeiro altruísmo, por mais paradoxal que seja, né, seria aquele altruísmo que permite com que a gente se responsabilize por nós mesmos. Quando a gente começar a entender que quando eu cuido de mim, especialmente quando a gente está falando de saúde, quando eu cuido de mim, eu estou cuidando do outro, eu não preciso mais ficar preso nesse desespero de ficar tentando salvar o outro, porque eu acho que o outro é, sei lá, de alguma forma inferior, não tem condições de cuidar de si, que vai morrer se eu não fizer nada por ele. Né? Então, quando eu cuido de mim, dentro de uma visão sistêmica, a gente pensando a vida como um ecossistema, o que está acontecendo? Quando eu cuido de mim, eu estou deixando de sobrecarregar o sistema. Esse sistema que está um sistema completamente descaralhado. É um sistema onde nós, né, seres humanos, a gente está vivendo completamente desconectado das nossas relações. E essa desconexão das nossas relações, ela provoca alterações e desequilíbrios profundos no sistema. Isso em todos os níveis, né? É só a gente olhar o ar que a gente respira poluído, a água que a gente bebe está podre, a comida que a gente come está envenenada, né? Então, isso tudo são os desequilíbrios que o nosso modo de vida vai produzindo no sistema. Então, a partir do momento que eu começo a me empoderar de mim, dos meus processos de saúde, dos meus processos orgânicos, e eu começo a me responsabilizar por isso, essa atitude de autorresponsabilidade, ela faz com que o sistema, caralho, agora eu posso respirar. Menos um peso morto para carregar.
né? Porque é assim. Dentro da dinâmica que a gente vive, a gente se comporta como peso morto, como alguém que, ó, a vida, né? Vamos chamar assim, a vida tem que estar sempre carregando nas costas, porque a gente faz tudo para atrapalhar a vida. Então, e dentro desse processo de atrapalhar a vida, a gente tem a ilusão de que a gente vai ajudar o outro a viver. A gente não conseguiu nem se ajudar a viver, a gente não conseguiu entender nem o que é a nossa própria saúde. A gente precisa de um discurso fora de nós para seguir, para aderir cegamente. Assim como eram os mitos antigos, a relação dos povos que viviam dentro de uma realidade mítica com os seus mitos geradores do seu conhecimento de mundo, era assim, com o mito, ou você adere ao mito e aquilo ali faz sentido e vai criar uma realidade para você, ou você nega aquilo ali e vai procurar uma outra coisa. E a nossa relação com a ciência tem sido muito assim. Ou você afirma aquilo ali é a sua religião, você segue aquilo ali, ou você também, nega aquilo ali, você acha que aquilo ali, é a merda, não serve para nada. Tá querendo enganar as pessoas. E me parece que tem muito mais coisa na vida entre uma coisa e outra, ou além dessas outras duas coisas. Né? Eu sempre penso também, quando eu falo disso, dessa questão de não sobrecarregar o sistema, né? Quando a gente fala de um altruísmo que é um autocuidado, né? Quando eu cuido de mim, eu estou cuidando do outro. Porque o sistema está respirando, eu estou deixando de ser um peso para ele. Eu me lembro muito de uma passagem da Bíblia, quando fala que os céus se alegram quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Alguma coisa assim, né? Que o céu entra em festa, em júbilo. Alguma coisa nesse sentido, quando um pecador se arrepende dos seus pecados. E tirando essas nomenclaturas, essa forma de colocar as coisas da Bíblia, né? Que é uma maneira bem patriarcal de pecado, culpa, essa coisa toda. Mas tirando esse lado e a gente tentar entender, né, a raiz disso, por que a festa no céu quando um pecador se arrepende do seu pecado? Porque é isso, porque a vida celebra. Quando alguém para de atrapalhar a vida celebra, é festa no céu, é festa na vida, é festa na floresta, é festa no mar, é festa em todo mundo. Mano, é menos um que tá aqui para atrapalhar o rolê. Você não precisa defender ideia, você não precisa ir atrás de um e atrás de outro, é só parar de atrapalhar. Né? Mas isso geralmente a gente não quer. E como a gente não quer parar de atrapalhar, a gente fica ali se entupindo de merda, né? No caso, falando de saúde, né? O que a gente acaba vendo são isso, pessoas que não têm saúde, que não têm ideia do que é saúde, não têm ideia do que é ter uma relação com o corpo, não têm ideia do que é conversar com o próprio corpo, não tem ideia do que é observar o corpo, não tem ideia do que é experimentar no corpo os conhecimentos que se tem e que se fica simplesmente tendo que seguir ou um conhecimento ou outro baseado em pura fé. Baseado em pura fé e uma fé que não é a fé também nessa, né? Aquela fé que move montanhas, a fé dos grandes homens e das grandes mulheres de fé da história. Não é essa fé, não. É uma fé baseada em muito medo. É aquela fé no sentido mais raso mesmo, no sentido mais grotesco de religião, daquela fé que te prende, daquela fé que te aprisiona pelo medo. Então, na minha total ignorância do meu corpo, dos meus processos orgânicos, né, da minha integração com a vida, o que eu faço? Eu tenho que, me segurar num discurso, porque é aquilo ali, que vai me dar alguma estabilidade na vida. Ainda mais diante de uma situação como essa, que a gente liga a televisão, vê o noticiário e para de morrer gente, morre gente, morre gente, morre gente, morre gente, morre gente, morre gente. E aí, né, quando todas as narrativas estão confluindo nesse sentido, né, de colocar a morte, de colocar o medo, de colocar aquilo que mais gera pavor em nós pra gente. Isso acaba gerando um movimento de controle muito grande na sociedade. O medo gera controle, o medo sempre gera controle. Eu costumo dizer que toda vez que esses tipos de altruísmo, né, esse altruísmo, esse cuidado com o outro, esse pacto social, quando tudo isso vem, qual é o resultado disso? O resultado disso é controle social, eu vou ficar controlando o outro, eu vou querer ficar impondo comportamentos ao outro, eu vou ficar querendo
sem dar conta nem da minha própria vida? Não, isso para mim falta algo, mas falta mesmo, assim, falta algo. Então eu queria colocar aqui essas questões hoje e dizer que sim, a gente precisa conversar sobre saúde, a gente precisa conversar sobre ciência, a gente precisa conversar sobre medicina, sobre a medicina que a gente tem vivido, sobre a medicina que a gente tem aceitado. Uma medicina, mano, que uns entendem como salvação, né? Boa parte das pessoas nesse contexto olham para os médicos e o olho brilha, a pessoa olha o médico como o salvador, como um herói que está na linha de frente, né? E é engraçado que a linguagem, né? As expressões são sempre expressões bélicas. Está na linha de frente, no combate ao vírus. E aí, mais uma vez, por quê? Porque a nossa relação com o nosso corpo é uma relação patriarcal. A gente vive guerra dentro do corpo. Então, quando o outro, diferente, o estranho, chega até mim, no caso esse outro agora é um vírus, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que repelir ele porque ele é um inimigo, eu tenho que erradicar, eu tenho que sumir com ele da face da terra. Por quê? Porque eu não penso que é possível conviver com ele harmonicamente, num processo de simbiose. Assim como existem trilhões de vírus já existindo aqui dentro de mim e bactérias, e todo mundo aqui, ó, as bactérias que eu sempre falo que criaram o mundo. As bactérias criaram o mundo e a gente toma antibiótico. Alguma coisa não deu certo, realmente, no nosso processo de entender o nosso próprio lugar no mundo, né? A impressão que eu tenho é que a gente está muito mal situado no rolê. E estando muito mal situado no rolê, a gente quer afirmar verdades, empurrar mesmo essa verdade para cima dos outros. Como assim? Ainda dizer que, pô, vamos parar de questionar. Não vamos não, gente. Não vamos parar de questionar não, porque daqui a pouco dá mais um giro na vida, o assunto muda, né? Vamos supor, o assunto mudou, agora o assunto não é mais vírus, agora o assunto é educação. Aí essas mesmas pessoas que estão falando que não, para de questionar, não pode questionar, são as mesmas pessoas que vão falar, não, a escola sem pensamento crítico não é escola. Como se tivesse pensamento crítico na escola, né? Como se a escola em algum momento estivesse preocupada com o pensamento crítico. Né? E aí começa todas essas hipocrisias que sustentam o nosso mundo social, os discursos que, né, cada momento vale uma coisa. Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa integrar um pouquinho mais, né? A gente precisa conversar mais com essas diversas partes de nós para que a gente possa alinhar o nosso próprio pensamento, a nossa palavra, a nossa ação. Isso já é um outro nível, né? Mas pelo menos o nosso próprio pensamento. Para que a gente possa pensar, mais ou menos na mesma direção sobre o todo da vida. Ah, não, na educação eu acho que tem que criticar, mas aí só critico, né, quando eu estou falando de educação, e criticar mais ou menos também. Porque se você fala que tem que criticar a educação, mas você vai criticar a própria escola, a estrutura da escola, o que é a escola, aí também já não pode criticar, né? E aí quando vai falar de saúde, não, você tem que seguir a ciência. Mas aí quando fala de religião, não, os religiosos são idiotas porque seguem os líderes, né? E aí como é que é? Eu realmente não sei. Eu realmente não sei. Me parece que as nossas certezas, assim, elas são sempre muito reveladoras do profundo desespero que a gente vive. De não saber. De não saber. De não saber e de não saber lidar com esse não saber. Que é essa dinâmica, esse aspecto dessa instabilidade da vida, desse fenômeno instável que é a vida. Mas é justamente nesse processo de instabilidade, né, de não saber, que a gente vai tendo o processo de aprender. Então essa situação, por mais dolorosa que seja, é terrível. Está acontecendo mesmo, assim. É terrível. Terrível, assim, uma sinuca de bico, assim, em muitas esferas, assim, de ninguém sabe mesmo, assim, o que está fazendo. Ninguém sabe o que está rolando. E pouquíssima gente
tem alguma condição de, eu acredito, nos ajudar a clarear um pouco mais aquilo que está acontecendo, e mesmo assim esse clarear não é um clarear que vai eliminar as incertezas, que vai eliminar as brechas, as fendas, não é nada disso, porque isso é importante, né? Para uma compreensão mais ampla, é importante saber que a gente não sabe. E essa ciência que quer afirmar, que quer se impor, ela acaba, né, se tornando uma dinâmica muito autoritária, que se manifesta na esteira de toda desses autoritarismos políticos que a gente tem vivido, e não é de agora, assim, né? O Bolsonaro, certamente, ele é a exacerbação desse autoritarismo, mas esse autoritarismo que a gente tem visto, especialmente na sociedade, assim, desse um não poder dizer uma coisa, que, né, o outro de não poder mais ter diferença, né? Até na reivindicação das diferenças, essas reivindicações das diferenças, elas são feitas de forma extremamente autoritária, beligerante, excludente. Então, eu acho que o buraco ele é muito mais embaixo. Só para dizer que a gente precisa questionar sim, sempre. Então, isso tudo para dizer que a gente precisa conversar sim sobre tudo o que está acontecendo. Aliás, na minha modesta opinião, eu acho que a maior crise que a gente vive não é nem a do vírus, mas é algo que é anterior a isso, é algo que atravessa tudo isso que a gente está vivendo agora e que, se a gente não prestar atenção, vai continuar, né? Que é o problema da nossa incapacidade de diálogo. A gente chegou num estágio crítico da nossa cultura, do desenvolvimento da nossa cultura, né? Do desenrolar da nossa cultura, que a gente corre o risco de se autodestruir, mesmo assim, de se autodestruir por ser incapaz de dialogar, de cooperar, né? Aquilo que de alguma forma nos permitiu com que nós nos tornássemos humanos, que foi o conversar, né? Esse viver na linguagem, nas relações sensuais, né? No encontro com o outro, no dialogar, que é essa inclinação para fora, né? Para o outro, para o mundo. Isso tudo se enrijeceu de uma forma, né? Que a gente se fechou tão dentro das nossas certezas, dentro dessa perspectiva bélica de querer eliminar o outro, de querer eliminar a diferença, né, de transformar a diferença em inimizade e querer eliminar o outro, que o que a gente está correndo risco agora, se por um lado a gente se humanizou através do conversar, do encontro, dessas coisas todas, a gente está correndo risco agora de desaparecer, justamente por não conseguir permanecer nesse conversar, por não conseguir dar continuidade a isso que nos humaniza, né? Porque o que nos humaniza é o encontro com o outro. E quando eu estou fechado em mim, nas minhas certezas, eu não posso me encontrar com o outro, pelo menos não com o outro diferente. Eu só posso me encontrar com o igual. E o encontro com o igual é um encontro muito pobre. É um encontro que tira biodiversidade, que rouba a vida da vida. Então é sobre isso que a gente precisa pensar e questionar. Questionar sim, vamos questionar o que estão colocando dentro do nosso corpo, nos dizendo para a gente que estão nos curando. Quando, independente de situação de pandemia ou não, o que a gente vê é o hospital lotado, é gente doente para todo lado. É gente doente, é sociedade doente, que respira ar podre, que come comida envenenada, que bebe água fedorenta, que toma remédio para tudo, que vive à base de química, da indústria farmacêutica, dos grandes laboratórios, dos grandes empresários, dos grandes capitalistas do mundo.
que disseram pra gente que a gente não pode viver, que a gente não pode ser saudável sem consumir um produto que eles vendem. A gente precisa pensar sobre isso. House.